4, 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Pavel Vinogradov, and Marcus Pontes to their microgravity home in space. Olá, está no ar o programa Foco Ambiental de hoje. Ele foi eletricista, aprendiz, oficial aviador, piloto de testes, líder da esquadrilha, engenheiro aeronáutico. Estou falando de Marcos César Pontes, o primeiro astronauta brasileiro, que hoje é meu convidado especial do programa Foco Ambiental. Olá, capitão, muito prazer em recebê-lo na nossa nave Clima-Tempo. É um prazer te receber aqui. Prazer meu, puxa vida, muito bom. Marcos, depois de assistir todas essas imagens da nave subindo, decolando, qual que é a sensação, o gostinho depois de um ano? Agora essa semana a gente comemora um ano da sua missão. O gostinho é o mesmo, a sensação é a mesma? O coração ainda acelera quando eu vejo isso aí. Diga-se de passagem, a primeira decolagem de Soyuz que eu vi foi aquela que eu estava dentro, então eu não tinha visto realmente nenhuma por fora, até ver as filmagens, né? E é sempre muito bom lembrar desse momento, lembrar daquele momento que a gente está caminhando para o foguete, ali com os outros dois companheiros lá, a bandeira do Brasil indo ali no braço, isso é uma sensação que é inesquecível. 2 horas antes do lançamento é a hora que vocês entram na nave, né? Isso. Algumas pessoas, outros astronautas, eles entram horas antes na nave para fazer algum tipo de verificação, de algum procedimento, para ver se está tudo ok? Sim, sim. Tem um pessoal que é de configuração, eles entram, fazem a última verificação na espaçonave, verificam se tudo está na posição correta para a entrada, inclusive os interruptores, todos na posição correta, cintos, e depois a gente entra, depois já está autorizado a entrada. Nós temos imagens agora, Marcos, de dentro da nave. É um momento bem tenso. O que acontece nessa hora? Porque aparece você dando um tchauzinho, assim, e eu queria saber, nesse momento, é um momento tenso, porque no começo, os 12 primeiros segundos, quem pilota a saída de vocês de lá é lá da base da onde vocês estão saindo. Depois isso é passado para Houston. 90 segundos, isso existe até vocês comandarem de verdade a nave? No caso do ônibus espacial, isso acontece durante a decolagem até a saída da torre. O controle é todo do centro de lançamento, né, lá em Kennedy Space Center, para depois que passa a torre, o controle passa para Houston. E durante os 90 primeiros segundos no ônibus espacial, a gente não pode assumir o controle, porque é um momento bastante crítico, a gente entra num transônico e ali a gente não tem, vamos dizer assim, reflexos suficientemente rápidos para assumir o controle do veículo nessa subida. No caso do Soyuz, o controle é praticamente todo automático durante essa subida. Então, o foguete ele executa praticamente tudo, a gente vai sempre trocando informações com o solo, telemetria, com alguns comandos, caso seja necessário, e o solo também assiste essa trajetória. Agora, esse momento ele é muito dinâmico. E a tensão acontece porque você tem 200 toneladas de combustível queimando nas suas costas ali. E todo mundo sabe que esse aí é uma das fases em que os sistemas estão entrando em funcionamento. Existe sim uma possibilidade de falha, que poderia ser bastante catastrófica. Até assim. De abortar, então, a decolagem? Poderia acontecer? Existe. No caso do Soyuz, existe no topo existe o foguete, a cápsula no topo. Existe um outro foguetinho ali no topo, que a função dele no caso de falha do sistema de propulsão, uma explosão, ele cisalha a parte da cápsula e esse foguetinho ele tira a gente de dentro da bola. Sim. Só que essa bola vai subindo junto com a gente, é uma bola de fogo que sobe junto, né? Então existem certas dúvidas se esse sistema de segurança ele funciona ou não, mas até hoje nunca foi usado, né? Graças a Deus. E ali dentro, naquela hora da passagem da câmera, aquilo lá, o Pavel, ele virou para mim, porque cada um tem a sua função, né, durante a decolagem. O Jeff estava lá com o checklist, checando todos os sistemas, os parâmetros, para ver se estavam dentro do limite. Então, há uns procedimentos que vocês realizam durante esses 90 segundos aí da decolagem. Existe. É mais monitoração. Sim. Então,
monitoração de todos os sistemas para ver se está tudo dentro dos conformes. Se não estiver, a gente tem procedimentos para se tomar em caso de emergência. E o Jeff, no caso, é responsável pelos sistemas, ele estava checando todos eles e vendo se estavam todos no parâmetro. O Jeff, o Pablo, no meio, ele como comandante, ele é responsável em verificar se tudo está acontecendo como deveria, e inclusive fazer esse tipo de comandamento. Ele virou para mim e falou, olha, eu vou virar a câmera para você. E no meu caso, eu tinha o sistema de emergência na minha mão, que eu tinha 4 segundos para reagir, caso entrássemos em uma emergência, escolher qual era a emergência, nos tirar da situação, começar a comandar os rolamentos de descida, passar para o Pablo para ele continuar no comando. Agora, ou seja, teoricamente eu não poderia fazer muita coisa ali. O que eu fiz? Eu segurei esse comando com a mão esquerda, entre as pernas ali para não perder aquilo. E aí eu falei, poxa, é uma chance. Eu tenho que mostrar para o pessoal que eu estou vendo, né? Que eu sei que eles estão me vendo. E aí foi por isso que eu apontei a bandeira do Brasil. Deu tchauzinho. Dei aquele tchauzinho. A bandeira do Brasil eu apontei com 2 dedos. Algumas pessoas me perguntam por quê e não com um só. Porque a ideia era mostrar que estávamos indo juntos. Então, se eu apontasse com um só, não tinha aqui. Então, apontando com 2, estamos indo juntos para cima. Marcos, a partir de que momento que vocês assumem definitivamente o controle da nave? No caso do Soyuz, no momento, após o 3º estágio, quando a gente fica só a cápsula, né? Na verdade não é só a cápsula, é só a espaçonave Soyuz, composta por 3 partes, e a do meio é a cápsula de descida. Nesse momento nós temos o controle completo. A partir dali, a gente tem a abertura dos painéis solares, a partir daí a gente testa a probe de conexão, tem vários testes que a gente executa e quando tudo em dia, a gente abre então a escotilha para o BO, que é aquela parte de cima, o módulo de habitação, onde tem banheiro, tem comida, tem alguns experimentos lá também, tem um pouco mais de espaço, e aí a gente pode sair da nossa cadeira, um de cada vez, vai lá, checa os sistemas, tira aquela roupa, aquele macacão, aí passa a ficar como se fosse um pijama. Assim. Você falou de banheiro e de comida. Eu queria até tirar essa curiosidade dos telespectadores de alguns e-mails que a gente recebeu aqui no programa, perguntando como que é tomar banho dentro de uma espaçonave, como é escovar os dentes e fazer a barba. Vamos lá. A vida em 0G, ela tem algumas complicações, vamos dizer assim. A gente está acostumado, viu, com essa força G, tudo cai, né, o tempo todo caindo. Então, o próprio corpo ele é habituado com isso. Quando chega lá, primeiro que o corpo não funciona muito bem. Durante o tempo no Soyuz, são 2 dias até chegar na estação espacial, não porque seja tão longe, mas porque só o procedimento de aproximação, ele fica girando, o tempo todo girando, e dessa forma, vamos dizer, não em enrolamento, mas em guinada, fica o tempo todo girando. Isso para manter os painéis solares alinhados com o Sol com uma certa precisão. Isso, obviamente, o estômago não agradece nem um pouco, né? Então, um dos procedimentos, antes da decolagem, eles perguntam para a gente, você quer tomar um composto para segurar um pouco o estômago? Eu não tomei, eu fui o único que não tomou, e também fui o único que não passou mal. Lá, foi coincidência, talvez. Aí, brasileiro resistente. Piloto velho. Aí, o corpo estranha um pouco, então você começa a sentir dor de cabeça, sente um certo mal-estar, mas aí você tem que aprender a conviver com isso durante os 3 primeiros dias, e durante esse tempo também aprender a fazer as coisas normais. Por exemplo, fazer barba. Você pega aqui, a água escorre normalmente, você coloca no rosto, ela escorre. Lá ela parece um gel, que você coloca, ela fica grudada no rosto, e é um tanto estranho, né, assim, a princípio. Mas depois você passa aquilo e faz normalmente, enxuga com uma toalha, né, molhada, primeiro, depois uma toalha seca, e escovar os dentes é a mesma coisa, né, pasta de dente, normal. Escova, você bota um pouco de água na boca, normalmente. Aí você tem que, 2 opções, ou você engole, porque não tem pia, né? Ou você engole ou você bota uma toalha molhada que depois você descarta aquilo lá. Mesma coisa depois quando você termina, entendeu? Ou você engole a pasta de dente, ou que pode também, ou você descarta aquilo numa toalha e depois é jogado no lixo. Banho é só com toalha molhada. Não tem um chuveiro, nada disso, então você passa toalha molhada e depois uma toalha seca. O cabelo que é meio complicado. Tem um shampoo que você não precisa tirar o shampoo. Você passa, ele forma tipo uma espuma,
E só que cai o cabelo depois. Depois você creme de enxuga. Blanc. Mais ou menos. Depois você enxuga ele fica normal, né? Comida. Todo mundo acha que os astronautas vão para o espaço e comem pastilhas de Aham. comida. Isso não existe, é comida mesmo que vocês É ingerem. comida normal. Ela é comida enlatada, comida russa. Existe o lado russo e o lado americano, vamos dizer assim. A cozinha é a mesma, mas os armários são diferentes. A comida Não russa... tinha um armário brasileiro? Não tinha, porque ele é uma feijoada, não tinha lá. Mas a comida russa, ela vem enlatada. Você abre aquilo lá, então, cada um de nós tem um kitzinho, tem um abridor de latas, uma faca, um garfo e uma colher, que é muito útil, uma colher compridona assim. E você abre aquilo lá, a comida normalmente ela é um pouco molhada, justamente para evitar esfarelamento, né? Sim. E você come, de vez em quando vai sair um pedacinho flutuando, você traz ele de volta, Volta. entendeu? É normal. E a coisa interessante que você se habitua com isso, é que você está fazendo alguma coisa, comendo, por exemplo, você acostuma a liberar a coisa aqui do lado e fazer alguma coisa, depois você pega, até como se você tivesse uma mesa Sim. 3D. Quando você chega aqui, não tem como. O médico lá em Moscou falou para mim, olha, eu tenho certeza que você vai derrubar alguma coisa quando chegar. Eu falei, nada, não vou não. Você vai, não vou. No primeiro dia que eu cheguei, eu estava tomando uma água, ainda bem que era de plástico a garrafa, Sim. e ele pediu, pô, assina aqui para mim. Não deu outra, eu soltei. Aí que depois Sim. que eu soltei, eu ainda tentei, não teve mais jeito. Pegar. Né? Você já se acostuma com Sim. isso. Outras comidas são desidratadas. As americanas, a maior parte são desidratadas, você reidrata com água da estação e essa água é reutilizada, né? A gente está falando aqui Sim. uma parte de meio De meio ambiente, ambiente. a água de lá é reutilizada. A gente tem parte da água levada ou pelo ônibus espacial ou pelo Progress, que é uma nave de carga russa, e parte é utilizada. Por enquanto, urina não é reutilizada, mas o ar, Sim. a umidade do ar, ela é retratada e aí a gente utiliza aquela água justamente para reidratar essas comidas, suco, chá e etc. Nós aqui da Climatempo, durante a sua decolagem, ficamos acompanhando até 3 dias antes da decolagem da nave. A gente quer saber o seguinte, a meteorologia ela tem um papel fundamental nos dias que antecedem a decolagem e também no dia, tanto para a decolagem quanto para a aterrissagem? Tem. A meteorologia é um dos fatores que podem dificultar e muito um voo espacial. Existem requisitos bastante estreitos, vamos dizer, bastante apertados quando você fala de uma decolagem de um foguete. Por quê? Imagina, uma massa daquela, decolando, apesar de todo o empuxo que existe, é uma massa muito grande que tem que ser controlada ali a relativamente baixa velocidade. Os nozzles dos foguetes, né, eles fazem esse controle. Se o vento for muito grande, em toda aquela superfície, começa a derivar o foguete, ou o ônibus espacial, o que seja, às vezes você não tem potência de controle para segurar ele na posição. Então, o vento é uma coisa muito importante, é uma limitação de vento. O ônibus espacial, e lá também, 15 nós de vento, limite. Presença de nuvens próximas, nuvens pesadas, tipo CB, cúmulos nimbus, próximos, tem que estar no mínimo de 20 a 30 milhas afastado da área de pouso, sem possibilidade, aí existe um número que eu não lembro, é uma probabilidade de se entrar na região. Precipitação nem pensar, né, no lugar. E a parte de céu encoberto ou não, isso não é muito problema, a gente passa por dentro sem problema. Pouso para o Soyuz não é muito fator, porque a gente vem numa cápsula com paraquedas, então, né, já chacoalha tanto na descida, isso não vai mudar muita coisa. Para o ônibus espacial que a gente pousa, é como se fosse um planador de 100 toneladas ali, sem motor, aí é problemático. Então, apesar de a gente ter todo o sistema de guiagem que nos traz próximo à pista, a aproximação final é feita na mão. E a gente tem que ver a pista para pousar. Você não pode correr o risco daquele veículo pousar fora, não pode ter o risco dele escorregar depois. Então, a gente tem uma consideração em termos de meteorologia bastante grande enquanto em órbita. A gente pode esperar, por exemplo, tem esse dia, esse momento para começar a reentrada. Se o tempo não estiver bom em Kennedy, a gente atrasa uma órbita, espera e analisa. Se continuar ruim, a gente pode atrasar um dia, né? Normalmente, pode atrasar um dia. Depois de um dia, a gente já começa a pensar em pousar na Califórnia, né? Ou pousar em White Sands.
Marcos, desde dezembro de 2000, quando oficialmente foi declarado que você já seria o primeiro astronauta brasileiro, até o dia 30 de março do ano passado, de 2006, nesse intervalo de 6 anos, quais eram os seus trabalhos dentro da NASA até o dia da decolagem? Pois é, a gente ali tem muita atividade, sabe? Os 2 primeiros anos, antes disso, de 98 a 2000, que é o treinamento básico, chamado curso de astronauta, são 2 anos em que você está se adaptando à situação e te jogam assim, baldes e baldes de coisas que você não consegue assimilar. Sim. Tudo aquilo. Ou seja, o pior problema dessa data, desse período, é você coordenar seu Sim. tempo e tudo mais. Depois disso, você passa para o treinamento avançado, chamado treinamento avançado, em que se completa a parte de robótica, completa-se a parte de atividade extraveicular, né, aquela atividade Sim. com aquela roupa branca do lado de fora, eu tenho treinamento para isso também. Completam-se outros cursos que são necessários para a operação de alguns sistemas que você não tem no básico. Nós temos imagens agora do acoplamento da Estação Espacial Internacional. Eu queria saber se com essas imagens, agora que a gente está mostrando o acoplamento, se dentro desse período, esses momentos também são decisivos do acoplamento. Na hora que vocês vão se acoplar à Estação Espacial Internacional, como que funciona? Vocês precisam de Houston para dar uma ajuda ou vocês só na nave que fazem todo esse controle? O acoplamento é um momento muito crítico pelo seguinte: nós temos 2 espaçonaves, cada uma delas a 28 mil km por hora, tentando chegar próximo uma da outra. São espaçonaves relativamente frágeis, onde um toque com velocidade errada pode prejudicar os sistemas, e os sistemas são vitais. Então, ali é um momento extremamente importante e tenso até. Nós temos, pode chegar dentro desse acoplamento. Automaticamente, os sistemas da nave podem se coordenar o suficiente para acoplar, e a gente só monitora. Esse é o método standard, vamos dizer. Caso falhe algum sistema disso aí, a gente pode passar para um método semi-automático, em que a gente pilota certas partes do acoplamento, até um modo completamente manual, em que a gente pilota tudo. O chão, nessa hora, o pessoal de solo, eles dão todos os dados, mas normalmente eles não fazem nada. Eles dão os dados, lente, dão as informações todas, mas quem comanda é a gente mesmo. E do acoplamento até a abertura da escotilha, como que demora muito tempo para vocês passarem para dentro da estação? Como que é esse momento? Porque a gente tem também imagens depois dessa abertura da escotilha, da entrada dessa escotilha, vocês lá dentro, já se confraternizando com os outros astronautas que estavam na estação. Demora muito da abertura da escotilha, da acoplagem, da abertura? Demora algumas horas, e esse tempo é necessário para checar todos os sistemas, todas as conexões e, principalmente, e mais importante de tudo, é que não haja vazamentos. Então, a gente checa todos os sistemas, se não existe nenhuma perda de pressurização pela conexão. E uma vez que isso é checado, é aberto, então a escotilha é aberta para o lado da estação, a escotilha é aberta para o lado do Soyuz. Foi até engraçado que ela não abria para o nosso lado, não ficou ali fazendo uma força, nada, aí conseguiu abrir. Um detalhe que pouca gente sabe também. Quando a gente abre aquilo, a gente sente um cheiro estranho. Que cheiro é esse? Você está sentindo pela primeira vez o cheiro do espaço. Na verdade, não é o cheiro do espaço, é que no cone ali de conexão, acabam ficando resíduos de queima, de jaspe, então fica um cheiro meio de borracha queimada, um cheiro estranho. Tudo bem, abre aquilo. Demorou um certo tempinho ali para a gente entrar depois. Por quê? O Pavel, que era o comandante, só para ter uma ideia do tipo de pessoa que trabalhava com a gente, assim, que trabalha com a gente. O Pavel falou assim, quando ele me viu pegar a bandeira do Brasil, ele falou assim, vai na frente. Aí o protocolo diz, primeiro o comandante, depois o primeiro oficial, depois o segundo, eu deveria ser o terceiro a entrar. E aí quando ele viu aquilo, ele falou, não, vai na frente. Eu falei, você vai ter problema se eu entrar na frente, todo mundo está vendo isso. Não se preocupe. Na verdade, não é você que está indo na frente, é um país que está indo na frente, é uma nação que está indo na frente, e eu não tenho direito, nem o Jeff, de entrar na frente de um país. Então, vai na frente. Então foi bacana isso aí. Marcos, a gente vai para um rápido intervalo comercial de novo. Depois eu quero falar sobre os experimentos que você levou a bordo da Estação Espacial Internacional. Eu quero saber se esses experimentos deram certo. Eu quero saber se foi difícil para você, com tanto trabalho que você já tinha para fazer dentro da nave, você ainda levou esses experimentos de escolas aqui do Brasil para fazer o teste de microgravidade lá na estação. A gente vai para um rápido intervalo comercial.
Olá, estamos de volta com o programa Foco Ambiental. Meu convidado, Marcos César Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. Marcos, você levou 8 experimentos a bordo da Estação Espacial Internacional, experimentos brasileiros. Você tem conhecimento desses experimentos? Você tem conclusão se isso deu certo, se foi realmente para frente esses experimentos de microgravidade? Sem dúvida. Nós tivemos em novembro, a Agência Espacial Brasileira fez uma reunião desses cientistas lá no INPE e foram discutidos os resultados que eles tinham até a presente data, né? E eles deram certo, deram bem dentro do esperado. 2 deles, inclusive, já podem ser utilizados tecnologicamente para economizar dinheiro para o Brasil, que é o controle de temperatura de satélites. Então, isso é uma coisa que está indo para frente. Essa era a ideia, disparar esses estudos de microgravidade no país. Diga-se de passagem, é uma das minhas atividades agora, nesse ano, também seria a coordenação, a gerência dentro da Agência Espacial de todos esses experimentos, outros experimentos para outras missões, aqui no Brasil, com universidades e centros de pesquisa. Nós temos imagens agora também da reentrada. Eu queria mostrar essas imagens para os telespectadores da reentrada, que é um momento também, a gente considera um momento bem crucial, bem importante. É a volta de vocês para a Terra. Também vocês precisam de ajuda de Houston para realizar essa manobra toda de aterrissagem, da reentrada na atmosfera. Isso é importante? Vocês precisam de outra ajuda? É importante, é importante. Esse é um dos momentos em que nós ficamos bastante à mercê, vamos dizer assim, dos elementos, né? Aquecimentos que chegam na ordem de 2.000 graus de temperatura na barreira térmica. Então, os sistemas funcionam no limite e tem um certo momento em que você, vamos dizer assim, você depende não só do pessoal de baixo, mas principalmente daquele lá de cima, sabe? Você passa alguns momentos ali que é aquilo. E depois você retoma o contato. Porque a gente passa um período sem vocês contato. ficam um período sem contato com a base de Houston, então vocês ficam assim, podemos dizer, à deriva. À deriva. Mas é uma parte bastante interessante também, dinamicamente, bastante, né? Você tem muitas alterações, balanços, vibrações, e quando você chega, de repente você sente aquele paraquedas funcionando realmente, né? E a aproximação do solo, era à noite, a gente não deu para acompanhar muito. Nesse momento aí existe a separação dos 3 elementos do Soyuz, só ficando a cápsula, que é realmente o que a gente vai pousar com ela, e ela vai aquecer até esses 2.000 graus, e depois, então, vai cruzar todo o Oceano Atlântico. Aquele começo ali acontece no sul da América do Sul, cruza todo o Oceano Atlântico na direção da África, né, e aproando o Cazaquistão. Então, a parte final é de paraquedas, e o pouso é no deserto. É suave? Não, é brusco. É brusco, mas isso é esperado já pela gente, então a gente já assume a posição um tanto antes, os helicópteros veem a gente, começam a avisar em termos de altitude, nós nos preparamos e o impacto no solo é bastante brusco. Existem uns foguetes que tendem a reduzir um pouco esse impacto a 80 centímetros do solo, os foguetes acionam. Logo depois, então, tem o toque, o que não acontece nessa velocidade. É como se fosse um carro batendo a 50 por hora numa parede de concreto. Esse é o impacto. Marcos, atualmente você participa, né, de projetos do Programa Espacial Brasileiro. Quais são esses projetos? Atualmente eu continuo lá junto à NASA, trabalhando para o Brasil, na Estação Espacial Internacional. Esse projeto tem dado continuidade, embora esteja em uma certa situação de stand-by, esperando certas definições da Agência Espacial Brasileira com a NASA em Washington. E também 3/4 do meu tempo eu passo aqui em São José dos Campos, junto ao CTA, no Instituto de Aeronáutica e Espaço, e no ITA, onde está sendo montado um curso de engenharia aeroespacial, e também junto aos programas que são voltados para a área de espaço dentro do IAE. Então eu tenho tentado dar minha contribuição por ali, isso nessa área espacial. Também a parte de educação, motivando jovens pelo Brasil todo aí. Tem o projeto Educar, que você está levando para frente. O que é esse projeto? Resumidamente, assim. Esse projeto é tentar tirar alunos de escola pública e colocar na escola privada com apoio de empresas, né, que, infelizmente, a nossa escola pública ela não dá condições para os alunos, vamos dizer, ideais para os alunos passarem em universidades públicas, por incrível que pareça, parece não. Então a gente está tentando fazer isso e ajudar esses alunos, mas eu tenho ideias bem maiores com relação a isso, inclusive nessa parte ambiental e trabalhar com comunidades,
sabe? Ligando Sim. ciência, tecnologia, E o meio comunidades ambiente, e meio ambiente de uma forma sustentável. Então existe um instituto aí que deve sair com relação a isso, porque uma das coisas que você vê do espaço é como é que a gente pode ter um planeta tão bonito que nem esse, em que você não tenha paz, em que as pessoas não sabem cuidar desse ambiente todo que a gente tem. Educação, paz mundial e agora essa preocupação toda com o meio ambiente, aquecimento global, né? E essa é a função de cada um de nós. Às vezes a gente pensa, e eu pensava isso antes do voo, fala assim, olha, eu concordo com tudo isso, mas isso não está dentro do meu escopo, eu sou engenheiro, eu trabalho com isso. Não, isso é errado. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Tem o seu pedacinho, né? Do que fazer. Antes da gente terminar o programa de hoje, eu queria te fazer uma pergunta super importante. A sua ida à Estação Espacial Internacional, a sua missão, a missão batizada de Centenário, homenagem a Santos Dumont, você acha que, na sua opinião, isso abriu espaço para o Brasil perante a NASA e perante também a outros projetos para a ida de outros brasileiros engenheiros que passaram pelo que você passou para se tornar outro astronauta? A gente consolidou, abriu espaço? É um começo, sabe? É um começo, é uma missão, precisa ter outras atividades, outras missões, outras cooperações, e que o Brasil honre essas cooperações junto às comunidades internacionais da área. E através disso a gente leva não só pessoas como astronautas para serem treinados, também engenheiros para trabalharem em projetos e trazerem essas tecnologias de volta para cá, na cabeça. Sim. Também uma empresas, troca de informações. Exato, e também empresas brasileiras para participarem desse mercado internacional. Essa é uma das grandes ideias dessa participação na Estação Espacial Internacional, por exemplo, em que a gente possa qualificar, ou melhor, homologar em qualidade empresas brasileiras para a produção de partes, peças, até um módulo completo para outras agências, etc. Isso gera dinheiro, gera recursos, gera empregos, gera maior bem-estar aqui no Brasil. Marcos, antes da gente finalizar o programa, eu queria que você deixasse para o telespectador o seu site, para as pessoas poderem entrar, conhecer um pouco melhor também sobre você e sobre os seus projetos, sobre o projeto do CAR e seus novos projetos aí para o futuro. Qual que é o seu site? A gente mantém um site na internet onde eu procuro manter essas informações todas por lá. O site é www.marcospontes.net ou .com ou .com.br. Qualquer um deles vai cair no mesmo lugar. Aí eu tenho muito prazer em receber as pessoas, receber as cartas, e-mails, etc. e responder essas coisas, porque é importante essa participação. Bem, capitão, eu gostaria de agradecer a sua participação na nossa nave Climatempo mais uma vez, parabenizar você por um ano da missão Centenário. Eu acho que é uma missão muito importante, espero que os seus conhecimentos nos Estados Unidos tragam mais informações para o Brasil e que outras pessoas, outros engenheiros possam se tornar outros astronautas como você foi o nosso primeiro. Se Deus quiser, a gente vai ter muita coisa indo para frente e o Brasil tem capacidade de ser muito mais do que a gente imagina. Obrigada. Obrigado. O programa Foco Ambiental de hoje fica por aqui. Você sabe que você pode mandar a sua sugestão para angelo@climatempo.com.br. Não deixe de participar. Eu vejo você na próxima semana com outra entrevista. Até lá.